Alô, torcida rubro-negra! Mas a partir de hoje eu vou falar alô, torcida brasileira. Porque depois desse jogo, Sport 1, Internacional 1. Mas não é o Internacional. É o reserva do Internacional. É um misto do Inter. Nem os titulares não estavam nem num banco. Tanto que no segundo tempo eu só via menino de 6 anos entrando em campo. Então, a partir de hoje, eu desisto do Sport de 2025. Porque o Sport de 2025, com o fim da 10ª rodada, ele vai apenas cumprir tabela no Brasileirão. E é porque é algo impossível, matematicamente impossível, longe disso. O Sport está a 7 pontos do primeiro fora da zona. Muito ponto. Mas 7 pontos se tira. O Botafogo perdeu um campeonato onde ele tinha mais de 10 pontos de vantagem. Mas nesse caso do Sport, beira ao impossível ir buscar. Porque o Sport tá uma zona. Se inscreve aí no canal e vamos conversar um pouco sobre esse momento do Sport. Vamos lá. Sport de 2025. Dos anos que Yuri Romão teve no comando, esse ano é disparado o que tá maior bagunça. Teve o erro de Guto ano passado e esse ano é o Guto 2.0. Porque Antônio Oliveira é o pior treinador que eu já vi na beira do campo da Ilha do Retiro. É o pior treinador que eu já vi na beira de campo da Ilha do Retiro. Ele que se acha o maior gênio do futebol. Ele deve ser muito bom jogando Brasfoot na vida. E acredita que é um treinador de futebol. Sinceramente, eu não sei como ele se deu minimamente bem no Atlético Paranaense. Porque ali era começo de carreira. Talvez ele ainda tivesse a humildade de saber que tinha que crescer, que tinha que ouvir outras pessoas. Mas depois do trabalhozinho que ele fez no Cuiabá, time, com todo respeito ao Cuiabá, que não tem uma torcida que cobra, que não exige, que se tá na A, se cair pra B, não faz diferença nenhuma para os torcedores lá, muito menos para os donos. No Sport tem torcida de massa. Tem torcida como o Corinthians tem, proporção menor, mas tem. Como o Flamengo tem. No Sport não dá para simplesmente o cara chegar, fazer o seu trabalho e dane-se o resultado. Dane-se o que está acontecendo em campo. O que importa é o meu conceito. Eu vou insistir até dar certo. E se não der, tudo bem. Eu vou embora, vou assumir outro trabalho. No Sport não é isso. E o comportamento dele tá sendo desse tipo de profissional. Pepa também tinha sérios problemas. Não sabia substituir. Pepa não tem leitura de jogo. Mas esse Antônio Oliveira, ele é uma piada como treinador de futebol. Uma piada. É uma invenção. Não sei quem fez essa invenção. E ele é mesmo que ter tirado na Mega Sena. Ele teve uma sorte muito grande que ele não teve como jogador, ele teve como treinador. Porque como jogador ele não tem carreira. Como treinador ele teve muita sorte de um trabalho feito no Cuiabá. Um trabalho que salvou o Cuiabá. Mas repito, sem pressão nenhuma,
nem se compara a pressão que ele teve no Cuiabá, se teve, com a pressão que ele teve no Corinthians e que tá tendo agora no Sport. Com 3 jogos no Sport, o cara não acerta nada. Nada! Ele tira os melhores jogadores, ele não escala os melhores jogadores, ele insiste com os piores zagueiros que a gente tem. Com todo respeito aos jogadores, não quer dizer que não prestam, mas no Sport não deram certo. Então, com Antônio Oliveira, beira ao impossível o Sport se salvar. O Sport agora vai para 3 jogos seguidos fora de casa. Cuiabá, Juventude e, se eu não me engano, Atlético Paranaense. Sport vai perder os 3. O Sport vai ser a piada até o fim do ano. Eu tô me sentindo um torcedor do Santa Cruz. Eu tô me sentindo um tricolor. Eu nunca vi isso na história do Sport. Nunca. É uma vergonha o que tá tendo esse ano. A diretoria errou em tudo esse ano. Não vou dizer as contratações porque eu gostei de muitas. Mas essa demissão de Pepa era para ter sido muito antes. Aí olha a lógica. Demitem Pepa, contrata o treinador, depois contrata 2 executivos, aí depois o executivo sai e depois contrata um consultor. Bicho, foi ao contrário. Era para ter contratado um consultor, ter tirado o diretor que ia sair, já que ia sair, contratado o diretor, depois ter contratado o assistente dele, porque o assistente chegou antes. O assistente e depois ter contratado o treinador. Mas é o cachorro mijando no poste, o Sport esse ano. O Sport não tem planejamento nenhum, palavra que Yuri Romão adora usar. Planejamento, tá no planejamento. Yuri, já que tu gosta tanto dessa palavra planejamento, vamos começar a colocar em prática. E seja honesto com a torcida rubro-negra. Começa o planejamento para a Série B de 2026, para ser um bate e volta. E a gente ganhando o título da Série B. Porque essa Série A já foi. Essa Série A já foi. E a partir de hoje, vou até dar pausa. A partir de hoje, eu desisto do Sport 2025. Esse canal deixa de ser um canal do esporte e vai ser um canal do esporte brasileiro. Irei falar mais sobre seleção brasileira, irei falar mais sobre a Copa do Mundo de Clubes, irei falar mais sobre Copa do Brasil, irei falar mais de tabela em geral da Série A, tabela da Série B, tabela da Série C. D aí é demais, eu não acompanho esses campeonatos aí de subúrbio não. Desculpa aí, D eu não acompanho. C eu acompanho, sabe por quê? Porque eu também não sei o que é uma C. Mas é porque tem time da Série C que ganha e sobe para B. E outra, tem o Retrô lá. Eu respeito muito o time do Retrô. Então, a partir de hoje, irei falar de tudo nesse canal. Claro, dando mais atenção, sim, ao esporte. Quando for dia de jogo do esporte. Pré-jogo e pós-jogo. No resto, não vou ficar aqui nem um louco acompanhando uma coisa por obrigação, não. Porque hoje eu não tenho mais prazer em assistir jogo do esporte com esse Antônio Oliveira. Pelo esporte, tudo.